amados hoje, mas meditar esses textos para compreender o que é que Deus quer nos dizer. A mim, a primeira coisa que me chama a atenção é dizer que essa questão de luta de poder não mudou muito não, né? Se vocês escutaram aqui a primeira leitura, eu pelo menos vi muita semelhança com os nossos tempos de hoje, né? Dois líderes disputando o poder, Saul e Davi. Saul era o rei legítimo, mas nós vimos aqui que ele não tinha o apreço do povo, né? A pesquisa do Ibope dele estava lá embaixo. E Davi, que estava disputando o poder, né? E era querido pelo povo. O Ibope dele estava em alta. E os dois estavam aí nesse jogo, né, de poder. Davi esperando que Saul caísse para que ele pudesse então assumir o poder. Não é não parecido com os tempos de hoje? A briga do poder continua sendo a mesma coisa, né? A vontade do povo fica para depois. A questão é, eu tenho o poder e o poder é meu. E se precisar matar, eu mato. Não é essa a atitude de Saul? Né? Tramar a morte de Davi. Mesmo Davi sendo uma pessoa que estava ganhando a simpatia, a aceitação, a aprovação do povo. Mas a questão não é o povo, é o poder, não é? É se manter no poder. O poder sempre é perigoso, né? Quem toma conta da chave da capela tem que ter muito cuidado, né? Porque acaba tendo a tendência de virar dono, né? O coordenador, pensa na palavra, né? Cheia, eu sou o coordenador. Aí dá a impressão de que ele está dizendo assim, eu sou quem mando. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos aí no mundo e a gente corre o risco de copiar. Do jeito que eles fazem, a gente vai e faz também. Né? Muito perigoso a gente estar aí. Nós temos que estar no mundo, não existe outro. O mundo é esse. Né? Não dá para a gente formar um mundinho separado. Nem deve. Né? Porque o mundo é de Deus e Ele quer que este mundo todo encontre o bom caminho. Então não é para a gente ficar separado do mundo, mas é preciso ter cuidado para não nos comportarmos igual ao mundo. Nosso comportamento, nosso jeito tem que ser diferente. E o nosso jeito, o exemplo que está aqui na primeira leitura, é de Jonatas. Nem de Davi, nem de Saul, de Jonatas. Jonatas, e olhe que Jonatas era o filho do rei. Portanto, era o candidato ao trono, né? Porque não é assim na monarquia? Quem é que é rei depois do rei? O filho do rei. Não é assim? Então, quem devia ser o próximo rei depois de Saul? Jonatas. Mas acontece que Jonatas não se deixava contaminar por esse espírito de poder. Ele se conduzia no caminho do amor. Claro que amava o pai. E estava tentando, né, fazer a cabeça do pai para que o pai não agisse, não é, no caminho da morte. Mas também amava Davi. Né, e cuidou para que Davi tivesse cuidado, alertava Davi. Né? O jogo do amor é muito complicado às vezes. Né? Quem ama não quer perder ninguém. Então tem que fazer esse jogo de tentar o bem de um e o bem do outro. E fica ali no meio, né? É como uma mãe que tem muitos filhos e que tem que estar fazendo sempre aquele jeitinho, né, para não desagradar nenhum dos filhos e não deixar que os filhos também se matem uns aos outros, né? Quando falta a mãe, às vezes acontece, né?
Certas famílias, quando falta a mãe, aí os filhos parecem que não são mais irmão um do outro, não. Viram uma confusão, né? Acontece. A mãe é aquela que sabe ajeitar as coisas, né? Para que tudo continue bem, para que cada um fique mais ou menos satisfeito, para que ninguém seja esquecido. Jonatas viveu, experimentou esse jeito de amar. E fez aqui, então, esse jogo de tentar salvar Davi e, ao mesmo tempo, né, segurar o pai. Não estava interessado no trono, não. Né? Não estava preocupado com o poder, estava preocupado com aqueles que ele amava. Esse é o amor, né? Que a gente falava aqui no início. Esquece de si para o bem dos outros. E se nós não tivermos cuidado, né, a gente acaba esquecendo disso. E esse é um mandamento maior. Se tirarmos o mandamento do amor, nossa fé pode ser a mais bonita, mais organizada, a nossa religião pode ser a maior do mundo. Mas se não for no caminho do amor, não é de Deus. Não agrada a Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que estar sempre prestando atenção em Jesus. Prestando atenção em Jesus. Né? Nós estamos hoje celebrando esses dias a memória de São Sebastião. Mas é porque São Sebastião seguiu Jesus. Nós não somos seguidores de São Sebastião. Nós somos seguidores de Jesus como ele foi. E queremos nos animar com o exemplo dele para que a gente seja também firme. E olhe que São Sebastião é um pouco assim como Jonatas. Viveu uma situação meio complicada, não é? Porque ele era soldado do Império Romano, e o Império agia com força, não é? Com poder. Todo o Império é assim. Né? Mas era seguidor de Jesus. Então, Sebastião tinha que viver o seu serviço, fazer o seu trabalho, mas sem se deixar contaminar pelo espírito de morte. Né? Era soldado, mas... E era firme nisso. Tão firme que chamou a atenção dos companheiros. E os companheiros desconfiaram que esse soldadinho não está mais assim, desejando sangue que nem nós, né? Hoje, quando a gente escuta e lê certas coisas aí nesses Facebook da vida, cheira a ódio, não é não? Você não pode dizer uma coisinha que aí, meninos, vem... É uma ânsia de ódio, de matança, de vingança, de revolta, que Deus me livre. Eu nem sei quando foi a última vez que eu olhei meu Facebook, porque dá nojo, porque você não pode dizer nada. Não é assim hoje em dia? Isso é uma coisinha que o outro não concorda, e o outro já vem com 7 pedras na mão e se você não sair de perto, acaba... Né? Então esse espírito de ódio, de divisão, né? Tá? Se a gente não tiver cuidado, a gente se deixa contaminar por ele. E esse espírito não vem de Deus. O espírito de Deus é o espírito de Jonatas, o espírito do amor, o espírito de Sebastião, né? O santo. Cadê Sebastião? Tá ali. Olha o nome que você carrega, viu? É? Um homem que, sendo soldado, não se deixou levar, quando conheceu Jesus Cristo, não se deixou levar por esse espírito de poder, de vingança, né? E tentava fazer aquele jogo com os companheiros, até que os companheiros, então, resolveram se vingar dele, né? Aí fizeram aquela brincadeira, né? Amarraram aí na árvore e tacaram flecha nele. Os colegas, os companheiros, foram os companheiros que flecharam Sebastião. É? Mas nessas coisas de Deus, sempre tem uma mulher que dá uma arrumadinha, né? Não é não? Vocês já prestaram atenção? Se nós tirarmos das comunidades, das pastorais, as mulheres, o negócio fica difícil.
É ou não é? As mulheres têm esse jeito, né, de ver aquilo que ninguém está prestando atenção e de dar uma arrumadinha, né? Pois é, estava lá o Sebastião maltratado pelos colegas, quando os colegas foram embora, deixaram o pobre lá, uma mulher, uma viúva, foi lá, tirou Sebastião da árvore, levou para casa para cuidar. Ele não morreu das flechas não, vocês sabem disso, né? Não sabe disso? Quem é devoto de São Sebastião tem que saber da história. Não vão fazer que nem lá na minha terra, que quando eu me tornei padre, a primeira vez que eu fui pregar na festa, eu fui dizer que São Sebastião era soldado e depois minha mãe chegou e disse, tá aí, que eu sou aqui a vida toda e não sabia que São Sebastião era soldado. Eu disse, vem cá, os padres daqui do Mulungu estão falando de quê na festa do santo? Porque não conhece a vida do santo, como é que vai se seguir o exemplo, né? O santo é para isso, para que a vida dele seja um exemplo para nós. Aí você não sabe nada do santo, vai fazer o quê? Transforma o santo num ídolo, né? Num mágicozinho para resolver os nossos problemas. E isso é perigoso, porque isso não é cristão, não. O santo é aquele que dá o exemplo. Pois bem. E São Sebastião, curado pela viúva que cuidou dele, se escondeu, fugiu, né? Não, já apanhei, não quero mais saber disso não. Não, voltou para o trabalho dele. Voltou para o trabalho dele. Né? E aí foi acusado, e aí sim veio o julgamento, né, do império, e ele foi condenado à morte e... Né, era romano, quer dizer, ele não era romano, mas era do Império Romano, e a condenação do Império Romano era a degola, né? Separa a cabeça do corpo. E foi assim que ele morreu. Porque não se acovardou com as flechadas dos companheiros, né, mas continuou firme no trabalho, mas como cristão. Né? Como cristão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que prestar atenção em Jesus. Chegamos aqui no Evangelho. Vocês ouviram o Evangelho, né? Jesus, com seus discípulos, muita gente atrás dele, multidão, né? Multidão atrás de Jesus. Mas para quê? Multidão, né? Se a gente perguntar aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros vai dizer, sou cristão. Né? Multidão. Mas qual é o interesse? É amar como Jesus amou? Pelo menos o que aparece aqui não é não. É para ser curado. É para receber benefício. Imagina, né? Você dizer que é amigo de uma pessoa para poder receber alguma coisa. Né? Tem outro texto no Evangelho que Jesus reclama disso, não tem? Quando ele fez aquela partilha dos pães e dos peixes, no outro dia estava assim de gente. Ele olhou e disse, vocês estão atrás de mim é por causa do pão que eu reparti. Não é por causa do ensinamento, não. E é triste isso, né? Nós temos um país que a maioria diz que é cristão, que é cristã. Mas muitos estão desse mesmo jeitinho, né? Querendo ser curados, querendo receber algum benefício. Não estão querendo seguir Jesus. É diferente. Né? Ir atrás de Jesus para receber benefício, porque precisa ser curado, porque quer um emprego, porque não sei o quê, porque aquilo outro. Né? Isso é papel da multidão. Discípulo e discípula é aquele que segue. É aquele que leva adiante o trabalho do mestre. É aquele que continua a viver aquilo que o mestre viveu. Aí a pergunta fundamental para nós é essa. Nós somos multidão que procuramos a Jesus para sermos privilegiados, recebermos algum benefício, principalmente agora que a situação está difícil, né? Não adianta procurar saúde nos postos, nos médicos, porque não tem. Aí então vamos pedir a Jesus que cure a gente, né? Aí está difícil a situação do emprego, porque os governos estão olhando só para o próprio bolso, não estão nem aí, né? Só tem um milagre que o presidente Temer está fazendo. Vocês sabem qual é? A inflação.
Gasolina sobe, gás sobe, água sobe e a inflação não sobe. É um milagre que ele está fazendo. Né? A inflação fica lá embaixo, mas a gente sabe aí no bolso, né, que está tudo subindo, só não sobe a inflação. Né? Essa semana peguei a conta de água lá em casa, tomei um susto. E olha que eu já tenho um problema de pressão, se não fosse... Né? Aí fui com a minha secretária comparar com a do mês passado. Ela disse, aqui, padre, os impostos subiram, as taxas subiram. O roubo aumentou. Devagarinho eles faziam isso, né? Aumentinho aqui, daqui a pouco o aumentinho ali, caladinho, sabe? E a gente, mas meu Deus do céu, tem algum cano furado na minha casa? Porque... Né? Primeira pergunta que a gente veio, a secretária perguntou logo, padre, não está vazando água por algum canto, não? Eu disse, tá não, lá em casa não. Aí fomos olhar, são aquelas taxinhas que tem embaixo assim, né? Não sei quantos por cento de... Aí tem as siglazinhas, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, olha. Aí vão roubando a gente. Então, meus queridos, minhas queridas, nós que estamos aqui, e estamos ao redor da mesa de Jesus, estamos aqui como uma multidão com Jesus, mas não basta ser uma multidão atrás de Jesus. É preciso pensar e decidir se nós estamos aqui para receber benefício ou se nós estamos aqui para dizer a ele, como São Sebastião, conte comigo, vou continuar seu serviço. Vou fazer aquilo que você fez, aquilo que você ensinou. Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer aqui. Essa é a pergunta. Eu estou aqui para que Deus me use para a obra dele, para que Deus conte comigo, né? Para colocar minha confiança em Deus e mais ninguém, né? Como o salmista cantou aqui para nós, né? Com a gente. Estou sendo pisado, né? Os agressores nos oprimem, nossos chefes nos roubam, mas eu confio em Deus e vou continuar firme no caminho de Deus, a exemplo de São Sebastião. Então essa é a questão. Nós acreditamos de fato que o caminho do amor, que o caminho do serviço, né, que é o caminho de Jesus, de fato é o caminho melhor, ou na hora do vamos ver a gente parte para o caminho aí do mundo, né? Mata, né? Cai em cima, acusa, condena. Esse é o caminho do mundo. Será que é o nosso? O nosso caminho, Jesus pode confiar que nós vamos estar com ele, né? Não para fazer propaganda, né? Como aqui os espíritos mal, tu és o filho de Deus, né? Fazer aquela zoada toda, não. Não é para isso não, Jesus. Cala, o caminho não é esse não. O que Jesus precisa é de gente que faça o que ele fez. Que continue a obra dele. E nós estamos precisando. Né? Nós estamos precisando de gente aí para a luta, para a caminhada. Nós estamos precisando de gente para se tornar discípulo e discípula de Jesus. Até me alegro aqui esta noite, celebrando, porque estou aqui com meu irmão aí de ministério, né? José Antônio, que é filho aqui do Aracati, da congregação dos Oblatos de São José, e que, assim, para meu orgulho, dia 5 de fevereiro está partindo em missão para a África. Olha aí. Já estou me coçando aqui para correr e ir atrás dele lá. Na África, né? Em Moçambique. Vai trabalhar lá, vai ser missionário. Né? Aí a gente diz, o Aracati tem sangue bom. Se a gente quiser seguir o caminho de Jesus mesmo, a gente consegue. Está aí o exemplo. Né? E não é só ele não, graças a Deus. Tem outros aí também, né? Então vamos pedir a Deus que nos fortaleça e que nos faça acreditar, por cima de tudo, apesar de tudo, não importa quais sejam as... Né, o que está acontecendo, não importa a realidade, acima de tudo, acreditamos que o caminho de salvação para todo mundo é o caminho que Jesus seguiu. É o caminho do amor, da misericórdia, é o caminho do serviço, da vida doada. Esse é o caminho. Nós acreditamos nisso? Vamos ficar de pé então?